E aí, pessoal, voltando. Apresentando a vocês o que é ângulo, eu quero mostrar outro conceito, tá bom? Que agora a gente entra no nosso assunto, que é o assunto de retas paralelas cortadas por uma transversal. Vou colocar aqui grande para vocês. Mas, professor, o que são retas paralelas cortadas por uma transversal? Que nome difícil, e realmente é difícil, tá bom? Esse nome, mas o assunto não é nada difícil, beleza? Vamos analisar o nome. O que é reta? Como eu disse, reta, ela tem um conceito intuitivo. A gente não consegue definir reta. A gente chama reta de um segmento infinito de pontos. Ou seja, a reta não tem fim, por exemplo. Isso aqui não é reta. Isso aqui é um segmento de reta, porque tem começo e tem fim, tá bom? Uma reta, como vocês podem ver aqui nesse outro... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o aplicativo para vocês. O outro programa, na verdade, né? Pronto. Como vocês podem ver aqui, a reta não tem fim essa reta. Ó, eu posso diminuir o quanto eu quiser a tela, mas não tem fim. Porque reta é um conjunto, a gente pode defini-la como um conjunto infinito de pontos. Beleza? Até aí tudo bem. Paralelas. O que são retas paralelas? Paralelo vem de algo que está lado a lado. Beleza? Se eu tenho retas que são paralelas, o ângulo entre elas é de 180 graus. Por exemplo, vamos assumir que isso aqui é uma reta, tá bom? Então, a gente vai ter outra reta aqui. Finge que isso aqui está reto. Para essas retas estarem paralelas, elas devem realmente estar lado a lado. Imagine que isso aqui é uma reta, tá bom? Para a gente ter uma reta paralela a essa, tem que ter uma reta igual a essa, só que no outro lado. Quando a gente fala de mundos paralelos, é um mundo que está entre... Está noutra dimensão, obviamente, quando a pessoa vem com esse linguajar. A gente fala de mundo paralelo, é um mundo que é parecido com o que a gente vive. Só que, obviamente, desse outro mundo tem outros hábitos, outros modos, enfim. Isso é só para trazer um pouco para a realidade da gente, né? Quando as pessoas falam de mundo paralelo, tá bom? Então, paralelo é algo que está ao lado do outro, só que num ângulo de 90 graus, ou 90 não, 180 graus, desculpa. Ou seja, uma está deitada em relação à outra, tá bom? Se a gente transladasse, ou seja, se a gente andasse com uma para perto da outra, uma iria sobrepor a outra como se uma fosse a outra. Sobrepor é ficar por cima. Então uma parecia ser a outra. Então seriam quase a mesma reta. Pode ver que eu estou mexendo essa mão aqui de trás e vocês não conseguem ver, porque uma sobrepôs a outra. Então retas paralelas são aquelas que têm entre elas um ângulo de 180 graus. Por exemplo, isso aqui. Isso aqui não é reta paralela, tá bom? Isso aqui não é reta paralela. E assim por diante, porque elas se intersectam. Retas paralelas não se tocam em nenhum momento, nem no infinito. Como eu já disse que reta tende ao infinito. Reta é algo muito grande, que eu não consigo colocar nessa folha. Como eu mostrei no programa passado, que eu mudei de um programa para outro. Tá bom? Então a gente sabe o que é reta, sabe o que é um paralelo e agora cortada por uma transversal. É realmente uma reta que é cortada por outra, ou duas retas são cortadas por outra, tá bom? O que a gente vai ter é isso aqui, ó. Isso, isso e isso aqui, ó. Tá bom? Deixa eu só aumentar aqui pra gente. Isso aqui a gente tem duas retas paralelas. Sei que tá meio trêmulo, mas é mais ou menos isso. Cortada por uma transversal. É algo que está cortado, deitado assim, ó. Tá bom? E a gente tem algumas coisas a serem observadas nessa reta. A gente tem ângulos. O que é ângulo? É aquele espaço compreendido entre duas retas com a mesma origem. Ó. A gente tem uma interseção aqui, que é um ponto, e outra aqui, ó. Isso vai tornar a origem dessa e dessa reta. Como eu disse, né? Isso aqui é só uma ilustração, isso aqui são segmentos de reta.
tá bom? Então a gente tem duas retas cortadas por uma transversal. E a gente vai analisar alguns ângulos. A gente vai chamar esse ângulo aqui de A. Esse ângulo aqui, ó, a gente pode chamar de B. Perdão. Pronto, vou chamar esse aqui maior de A, tá bom? A gente chama esse aqui de A. Tem que ter um chapéuzinho para ângulo. A gente chama esse aqui de B. Vamos chamar esse aqui de C. E esse aqui a gente vai chamar de D. Beleza? A gente vai seguir a mesma ordem aqui, ó. E, F, G e H. A gente vai olhar aqui e depois joga a gente para outro programa para a gente dar uma analisada, beleza? E a gente tem a relação entre esses ângulos. Deixa eu colocar só o vértice aqui e voltar no outro. A gente tem uma relação entre esses ângulos. Esse ângulo aqui, essa bolinha aqui, ó, é igual a essa daqui. Ou seja, a gente tem no total de cada bola 360 graus. Só que a gente tem uma relação entre os ângulos aqui. Ó, a gente vai dizer que essa parte aqui, ó, é a parte... Deixa eu passar um quadrado aqui, né? Só para dividir direitinho aqui, ó. Só para a gente dividir direitinho. Para a gente não se perder. Ó, a gente tem essa parte aqui que é externa. A gente tem essa parte aqui que é interna. E tem essa parte aqui que também é externa. O interior é só essa parte de dentro realmente, como é a definição de interior. Beleza? E a gente vai prosseguir com o nosso assuntozinho. Veja bem, a gente tem uma relação entre ângulos. A gente tem os seguintes nomes para ângulos. A gente tem os alternos. E dentro dele a gente tem um que é o interno. E dois que é o externo. Beleza? E a gente tem os colaterais. E do mesmo jeito, a gente tem o interno e externo. Como assim, professor? Colaterais e alternos internos. Colateral, a definição de colateral é mesmo lado. Colateral, tá bom? Está dizendo que ambos estão do mesmo lado. A gente tem aqui o lado esquerdo e a gente tem aqui o lado direito. Tá bom? A gente pode chamar aqui de esquerdo e chamar aqui de direito. Então, colateral está tudo de um lado. Alternos internos. O que é alternar é trocar. Ou diferente. Trocar. Interno, parte de dentro. Externo, parte de fora. Por exemplo, eu tenho, beleza? Esquerda, direita, externo, externo e interno. Eu tenho os alternos internos. Quais são os alternos internos? O D e o E. Beleza? Ou também, vou fazer quadradinho agora. O F e o C. F e C são alternos internos. Internos porque estão dentro e alternos porque um está do lado esquerdo e do lado direito, o outro do lado direito. O E e o D também são alternos porque estão em lados diferentes e um está do lado direito e outro está do lado esquerdo. Tá bom? Conceitozinho simples de compreender. Mas vamos dar uma voltada aqui. A gente já sabe quais são os alternos internos. Eu quero saber agora quais são os colaterais. A gente tem os colaterais internos. E e o C.
A gente tem também os colaterais, aqui também é colateral interno, tá bom? Mesmo lado. E a gente tem os colaterais externos. O G e o A são colaterais externos. O D, o B e o H também são colaterais externos. Beleza? Só vou escrever aqui agora. Ó, colocar aqui embaixo. São alternos. A gente tem um interno, né? Quais são os alternos internos? A gente tem o alternos internos C e F. E a gente vai ter o D e o E. Beleza? Alternos agora externos. Vamos ter o A e o H. E também a gente vai ter o B e o G. Beleza? Agora a gente vai ver os colaterais, ou seja, mesmo lado. A gente vai ter do mesmo lado internamente. Ó, a gente vai ter interno. Vamos ter mesmo lado o C e o E. E também vamos ter do outro lado os colaterais do mesmo lado, que são, a gente tem o D e o F. E agora a gente quer saber os externos. Onde a gente vai ter do mesmo lado, só que externamente, externo, o A e G. E também a gente vai ter externamente do outro lado, só que colaterais, o B e o H. Parece muito confuso porque é muita letra, mas não é. A gente vai ter a relaçãozinha entre eles. Por exemplo, os alternos internos têm o mesmo comprimento. Ó. Esse ângulo é igual a esse e esse ângulo é igual a esse aqui, ó, que são alternos internos. Os alternos externos também. Esse A é igual a F, beleza? E o G vai ser igual a B. Essa é a relação básica. Perdão. E os colaterais, beleza? Que eu coloquei mesmo um lado, não foi? Esse aqui é os colaterais. Deixa eu colocar aqui. Os colaterais vão ser um suplementar do outro. Ou seja, se eu tenho C e E, a soma de C com E dá 180 graus. Isso é uma relação que a gente vai ver na aula que vem. Tá bom? Então, vou deixar aqui para a aula que vem. Ó, para a aula que vem. Que no caso vai ser a aula que a gente vai dar presencialmente, né? Para a aula que vem, a gente vai ter as relações entre esses ângulos. A gente vai ter dois aqui, que é sua análise no GeoGebra, que no caso a gente vai ver o comportamento e a gente vai fazer algumas questõezinhas. Ok? Então a gente vai ver a relação entre eles, vai ver a análise de seu comportamento no software do GeoGebra, mostrando como é que funciona, comprimento do ângulo e tudo. E a gente vai fazer algumas questõezinhas, beleza? Eu tô com vocês nessa, eu vou ajudar todo mundo, fiquem tranquilos, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e tchau, pessoal!